Buenos días, chicos, como estão todos? ¿Todos bien? Entonces, vamos a mais uma classe de espanhol. Mais uma aula para compor nosso quarto bimestre. Lembrando que a aula passada e essa já são matérias do quarto bimestre. Sí, chicos? Entonces, hoje nós vamos aprender sobre os sufixos de aumentativo, diminutivo e despectivo em espanhol. O que são, como podem ser usados, sim? Aumentativo e diminutivo em espanhol são formados pelos sufixos apreciativos, ou seja, expressam uma valoração efetiva sobre coisas e pessoas. Os sufixos de aumentativo e diminutivo também indicam tamanho. São conotações subjetivas, atenuação, encarecimento, proximidade, ponderação, cortesia, ironia, entre outras. Ou mesmo uma qualidade objetiva com o tamanho. Os sufixos mais comuns são diminutivos: ito, ita, ilo, ila. Aumentativos: on, ona, asso, assa. Depreciativos, que são os despectivos, né? Aqueles que você usam quando você está usando um tal. Em português, usa quando está debochando de alguém, ou de ironia com alguém. Aí você usa o depreciativo, despectivo, querendo diminuir a pessoa também. Ah, aquela coisinha ali, ela é muito chata. Então, você usa num tom de ironia, os depreciativos, né? As terminações desses sufixos em espanhol são ucho, ucha, aco e aca. Sim? Então, os aumentativos diminutivos em espanhol, além de expressar o tamanho das coisas, né? Como eu poderia explicar em português? Casa, casinha, café, cafezinho. Então, tá diminuindo, vou tomar um cafezinho. Ah, vi uma casinha ali bonitinha. Além de estar indicando o aumentativo e o diminutivo do tamanho das coisas, também expressam sentimentos. Quando ele fala valoração efetiva, são sentimentos. Eu posso dizer assim, eu tenho uma amigona que está sempre junto comigo quando eu preciso. Esse amigona tá num tom efetivo aumentativo. É isso? Pô, meu pai é um paizão. Ou minha mãe é uma mãezona. Tá num tom de aumentativo efetivo. Então, esses sufixos de aumentativo e diminutivo em espanhol servem tanto para aumentar e diminuir coisas, como também dar valor aos sentimentos, dar entonação aos sentimentos, tá? Diminutivos, formação e noções expressas. O sufixo mais usual é o ito e ita, né? Como eu já havia falado. Palavras terminadas com vogal átona. Retira-se a vogal final e agrega o sufixo. Casa, casita. Sala, salita. Esperro, esperrito. Tá vendo as terminações? Ito e ita, que é o mais comum para os diminutivos. Você vai tirar a vogal átona e vai acrescentar o sufixo ito ou ita, masculino ou feminino. Palavras terminadas em vogal tônica, o diminutivo costuma ser cito e cita, tá? Palavras terminadas em vogal tônica, o diminutivo costuma ser cito e cita. Café, quando ele fala vogal tônica, é a vogal que é acentuada. Quando ele costuma falar, a vogal tônica é a vogal que é acentuada. Então, café, cafecito. Sofá, sofacito. Cíticos. Então, esse sufixo pode variar. Excito, excita. E suas variantes, quando a palavra é dissílaba,
seja duossílaba, e a sílaba tônica tem ditongo, o que é um ditongo mesmo? Duas vogais na mesma sílaba. Ei ou ué, vai se usar excito e excita, ó. Hierba, hierbecita. Aqui, ó. De sílaba, hierba. Aí ficou hierbecita. Ditongo, oi, uai, também produz variantes. Límpio, limpito, limpiecito. Aqui você pode usar o sufixo ito ou o sufixo excito, tá? Admite os dois sufixos. Então, quando tiver ditongo ei ou você vai acrescentar excito e excita, quando a palavra também for de sílaba. Quando tiver o ditongo io ou ia, também produz variantes. O que é variante? Se admite os dois sufixos, cito, cita ou excito ou excita, com esses ditongos aqui. Quando a vogal é e, o diminutivo é formado com ito e ita. E se a palavra tem mais de duas sílabas, é com excito, excita. É o dissílabo, como nós estamos vendo lá. Compadre, compradrito. Eita, sei demais. Compadre, compradito. Madre, madrecita. Padre, padrecito. Quando o diminutivo é formado com ito e ita, se a palavra tem mais de duas sílabas, é cito e cita. Terminou um e, diminutivo ita e ita. Se a palavra tem mais de duas sílabas, diminutivo excito, excita. Compadre, compadrito. Botei o ito porque compadre termina com e. Madre, madrecita, coloquei ita porque madre termina com e. Padre, padrecito, botei ito porque a palavra termina com e. Terminou com e, vocês acrescentam o diminutivo ito e ita. Tem mais de duas sílabas, vai ficar excito, excita. Palavras terminadas em consoante se são monossilábicas, ou seja, de uma sílaba, você vai acrescentar sufixo ito e ita nos nomes próprios de pessoas. Nos demais se alternam cito, cita, excito, excita, vai depender das suas terminações. Nós vimos aqui, ó, se terminar com e, se for de sílaba, se for vogal tônica, se for vogal átona, vai depender da sua terminação. Juan, Juanito, bar, barcito, o barecito. Então, se são monossilábicas, predomina o ito e ita, os nomes próprios. Juan, nome próprio. Tá chamando ele de Juanito? Colocou ito porque é nome próprio de pessoas. Nos demais casos, pode-se alternar o cito, cita ou excita, excita, ó. Bar, cito, ó. Mecita ou melecita. Aqui pode tanto ter o sufixo ita quanto o sufixo excita-se. Sol, solcito ou solicito. Trem, trencito ou trenecito. Não monossilábicas terminadas em N ou R, tem cito. Terminou em R, em N ou R, os monossílabos serão cito ou cita. Carrão, carroncito, que é gaveta. Aumentativo. A formação do aumentativo e noções expressas. O aumentativo indica ideia de aumento de tamanho ou apreciação positiva ou negativa de uma pessoa. Depende, porque você pode estar também usando o aumentativo para depreciar uma pessoa. Pô, aquela menina ali é gordona.
Pô, aquele menino ali tem maior pezão, tem maior cabeção. Aí é o tom depreciativo, né? Você está agredindo a pessoa usando o aumentativo. Ó, sufixo on ou ona indica aumento de tamanho, mas também pode indicar um golpe brusco ou uma carência, aquilo que eu falei. Do cabeção, pezão, gordona, ó. Maison, mesa grande. Dormilon, dorminhoco. Pelon, careca. Preste atenção. Maison tem mais um significado além do aumentativo mesa. Significa hospedaria. Tá? O que ele quer dizer com isso? Que além de maison, você pode encontrar a palavra hospedaria, que também tem o mesmo significado de mesa. Então, assim, o on e o ona indica tamanho, mas também tom depreciativo, tá? A ponderação do sufixo on e ona expressa também poder de conotação positiva. Pelicon, filmaço. Simpaticon, muito simpático. Também pode ser depreciativa, mais uma vez referindo-se à parte do corpo de uma pessoa ofendida. Ó, cabeçon, orejón, pançon, então, cabeção, orelhudo, pançudo, né, barrigudo. Dulçon pode ser muito doce ou pouco doce. Em algumas regiões andinas, o espanhol rio-platense. Então, dulçon vai ficar, depende da região que você está. Pode ser muito doce ou doce normal. Se? Então, preste atenção no sufixo quando você for colocar. Com que intenção você vai colocar? Com tom depreciativo ou com tom só positivo, de aumentar, ou com um tom só de aumento de tamanho. Cíticas. Caracterizam-se como depreciativo, mesmo se usados em tom amável e familiar, os substantivos ou adjetivos que designam pessoas que chegaram a certa idade. Também, ó, quarentona. Ah, você é uma quarentona. Cinquentona. Aí você pode estar. Tem gente que se ofende. Ah, você é quarentona, tá fazendo o que aqui nessa festa de adolescente? Tem gente que não, que acha que a idade é uma benção e fala, pô, eu tô cinquentona, cheguei a cinquentona, eu tô muito melhor que muita gente aí. E também podemos usar o sufixo aso e assa, indica valores apreciativos. Apreciativos são valores bons, tá? Depreciativos são os valores que geralmente denigrem a imagem da pessoa. Intensificando os termos positivos ou negativos. Excitaço, muito sucesso. Ladronaço, o ladrão, tá? Que está no tom apreciativo de aumentar, tá? Que pode intensificar termos positivos ou negativos. Aqui é muito sucesso, aqui o termo ladrão, ladronaço está no tom negativo. O apreciativo ele pode ter essas duas vertentes, né? Esses dois significados, dependendo da palavra. Depreciativo não, é só num tom mesmo de denegrir a pessoa, a imagem. Apreciativos, depreciativos. Ó, expressa uma visão pejorativa de alguém ou uma coisa. Os sufixos de valor depreciativo mais comuns são aco, aca, arro, arra, erro, ucho e ucha. Outros: acho, astro, astra, ato, ata, orrio, orro, orra e ute. Este tiparro nunca te hecho feliz. Esse sujeitinho nunca te fez feliz. Ele usou o final arro, né? Esse sujeitinho nunca te fez feliz. Usou o final aco. O noivo de Helena é mais bien feucho, não creias? O noivo de Helena é bem feinho, não acha? Feucho. Colocou o final ucho. Os sufixos apreciativos recebem acento da palavra que se torna oxítona.
que é as palavras agudas, onde a sílaba tônica é a última, né? Com, in ou on, ou paroxítona, que é a liana, que é a sílaba tônica é a antepenúltima, nos casos restantes. Então, vão receber acento as palavras oxítonas e paroxítonas quando passada para o tom apreciativo. Problema, problemon. Calabaça, cabalacim. Hombre, hombrecito, hombrecilo. Já são paroxítonas, não levam acento, mas a agudas levam acento. Tá? A fonte desta atividade está aqui. Se vocês quiserem ler, tem mais coisas, está aprofundando melhor. Fiquem à vontade. Isso aqui foi só uma noção para vocês saberem usar os sufixos. Lembrando que sufixo é o que vem ao final da palavra primitiva. No tom aumentativo, diminutivo, apreciativo e depreciativo. Sim, chicos? Exercício. Vocês só vão ler as palavras e vão classificá-las em se elas receberam sufixo diminutivo, de aumentativo, de depreciativos. Sim, chicos? Dúvidas vocês podem mandar por e-mail. A correção será feita na nossa próxima aula online. Por hoje é solo, chicos. Se cuidem. Hasta a próxima classe.